dentista deve conhecer pelo menos o básico da anatomia. É bem isso mesmo, viu, gente? Então, veja bem. Qualquer profissão, não é nem profissional, dentista, não, o médico, o enfermeiro, o balconista, se ele não souber o material que ele está vendendo, o que vende carro, o que vende, enfim, eletrodoméstico, se ele não souber falar sobre o produto que ele está vendendo, ele vai passar a vergonha, porque hoje em dia todo mundo questiona e pergunta, vem cá, qual que é melhor, esse ou esse? A diferença de preço aqui é de R$30 de um para o outro. Por que essa diferença? O que é melhor? Hoje mesmo eu fui fazer o orçamento de umas canetas de alta rotação, que a minha estragou, e o cara me apresentou, falou, não, a melhor caneta que tem é não sei o que, fulano, tal, mas eu já ouvi falar, mas assim, nunca tive dela. Eu sempre tive cavo, desde a época de faculdade, nunca tive outro tipo de caneta. E aí ele falou, não, mas essa é melhor do que cavo. Aí eu fiquei pensando, você tem cavo? Não tem não. Aí o cara quer vender o dele. Pode ser, né? Aí fui pesquisar na internet. E aí existem algumas diferenças, sim, entre as canetas. Então eu preciso de conhecer o ambiente de trabalho, para saber as dificuldades que eu vou encontrar. Por exemplo, até mesmo quando vai escolher a profissão. Ah, por que você escolheu ser dentista? Ou por que você não escolheu ser engenheiro? Ah, porque eu não gosto de mexer com isso. Por que você não escolheu ser veterinário? Ah, porque eu não tenho muita paciência com animais. Enfim, conhecer ou a qualidade, ou o que você gosta, o que você sabe sobre aquele assunto, para você trabalhar melhor. Tá bom? Então, baseado nesse conhecimento, a gente vai saber, mais para frente, vai nos ajudar no diagnóstico daquela situação. Porque, veja bem, eu sou endodontista, eu só faço canal. Então, eu recebo indicação do fulano, do ciclano, eles encaminham para mim uma cartinha lá, ó, favor, fazer o canal do dente 11. O paciente chega no consultório, eu abro o dente, faço o canal e devolvo, pronto, é só isso? Não. Eu não sou uma máquina de chegar lá e fazer canal. Então, na verdade, na indicação do colega, não precisa nem estar escrito fazer o canal do 11. Por favor, do Henrique, fazer a avaliação do dente 11 e, se precisar, fazer o tratamento do bôntico assim. Entendeu? Tem que confiar no meu diagnóstico. Eu que vou decidir se vai precisar fazer o canal ou não. Aliás, se ele está encaminhando para mim fazer o canal, é porque eu devo saber um pouco mais do que ele. Se ele não faz canal, eu devo saber um pouco melhor. Então, eu que tenho que decidir se vai ter que fazer canal ou se não vai ter que fazer canal. Correto? Então, esse conhecimento, lógico, não sou eu quem só... O clínico geral pode até saber. Às vezes ele não gosta de fazer canal, mas ele, ou então não tem tempo, ele é sobrecarregado em outra área, mas ele precisa ter o conhecimento disso. Tá certo? Então, depois que a gente der o diagnóstico para saber se vai fazer o canal, se não vai fazer, que situação que eu vou encontrar, a polpa vai estar morta, a polpa vai estar viva, como que vai ser esse procedimento? O que eu vou encontrar lá dentro? Vou encontrar bactéria, vou encontrar pérola de esmalte, vou encontrar canais atrésicos ou canais amplos, ápice aberto, reabsorção externa, reabsorção interna, dente está fusionado, dente está germinado. Todo esse conhecimento, todas essas alterações da Camupar vão me facilitar no diagnóstico ou no meu tratamento em si. Correto? Bom, enfim. Então, vamos partir então para o tratamento endodôntico em si. Nós falamos, desde a primeira aula, que endodontia significa dentro, dontia de dente. Endodontia, dentro do dente. É tratar dentro do dente. Até falamos, limpar dentro do dente. E limpar dentro do dente não é mais limpar o canal. Nós falamos sobre isso já, né? Lembra do motor do carro? Então eu não vou limpar um canalzinho, mas eu vou limpar um sistema de canais radiculares. Esse vai ser o meu trabalho. Limpar, secar e selar hermeticamente. Correto? Isso é a importância disso. Eu até gosto de começar essa aula falando sobre uma experiência minha. Quando eu era menino, lá em Minas Gerais, eu entrava de férias e a gente ia para a fazenda da minha avó. Da minha tia, na verdade, que minha avó morava lá. E aí minha tia mandava cartinha pra gente. Naquela época não tinha WhatsApp, né? Não tinha e-mail. Mandava uma carta pra gente, dizendo assim, ó, não esquece de trazer os vidros de maionese. E eu gosto de... Na época era vidro mesmo. Vidro de maionese era vidro mesmo, não era plástico, não. E as tampinhas do vidro era de lata, latão, que enferrujava, por sinal.
né? E aí a gente enrolava, que trazia aquele monte de vidro de maionese, tá? Levava minha avó. Minha avó pegava esses vidros de maionese, lavava eles todinho. Limpava, lavava, botava eles de boca para baixo num tacho, no fogão de lenha e deixava aquilo fervendo. Na cabeça dela, ela estava esterilizando os canais ou os vidros, limpando, lavando e esterilizando, tá? Bom, depois que ela fazia o quê? Um outro tacho de cobre grande, ela fazia aqueles doces, doce de goiaba, doce de laranja, doce de banana, enfim, fazia o doce que estava na época da fruta. E aí ela pegava, lembro direitinho, era uma colher de madeira, porque não podia, o tacho tinha que ser de cobre, a colher tinha que ser de madeira, para colocar os doces. Tá até dando água na boca, ele tá até babando, né? Falando, lembrando desses doces gostosos que minha avó fazia, minha tia fazia. Aí enchia os doces. Ah, outra coisa, ela falava da carta, ó, não esquece de trazer os vidros de maionese, com as tampas e os saquinhos de leite, né? Por que era o saquinho de leite? Ela também lavava aquele saquinho de leite, fervia na água, e aí ela pegava o vidro, ó, ela pegava o vidro, lavava tudo, fervia, enchia de doce até a tampa, pegava aquele saquinho de leite, botava aqui em cima, e pegava a tampa, colocava a tampa assim e arrochava, tá? Deixava selamento hermético. Então, gente, endodontia, olha só, eu era menino, 8, 9 anos de idade, minha avó já me ensinava a fazer canal. Já falava comigo do selamento hermético. E eu, curioso, perguntava, mas vó, para que você está botando esse saquinho de leite aí? E minha avó falava do conhecimento dela assim, isso aqui é para a formiga não entrar, porque vai azedar o doce. É isso que minha avó falava. O que seria a formiga? Ah, a formiga entrar e azedar o doce. Porque nas patinhas da formiga tem o quê? Bactéria. Até brinco assim, se pegar uma mesa, e se tiver aqui na mesa um pratinho de pão de queijo e outro pratinho de pão de queijo, e um pratinho de pão de queijo, você viu que passou uma barata nele. E o outro pratinho tinha formiga. Aquele pratinho que a barata passou, você não come. Mas o que tem formiga, você pega o pão de queijo, sopra, tira a formiga e ainda é capaz de comer, não é? Tenho certeza que muitos de vocês é capaz de comer. Ainda mais se estiver com fome, né? Mas o de barata, tenho certeza que ninguém come. E veja bem, a formiga tem muito mais bactéria do que a barata, sabia? Ó, lembra? A formiga pega a barata e leva para dentro da casinha dela. Então, gente, minha avó ensinava pra gente que o selamento do canal, o vedamento do canal tem que ser um selamento hermético. O que é selamento hermético? Hermético quer dizer que não entra nada, está totalmente vedado. É assim que tem que ser feito. Então, o que é tratamento do canal? É você abrir o canal, limpar tudo que está lá dentro, o canal principal, os acessórios, os tubos dentinários, secundária, todas aquelas ramificações, e depois botar uma rolha e tampar e selar aquilo ali. É isso que nós vamos, resumindo todo o nosso período, nós vamos aprender a fazer, é exatamente isso. E para começar a fazer essa limpeza, nós primeiro temos que entrar dentro do canal, não é isso? Aliás, o nosso dente, se nós considerarmos o nosso dente, ele está totalmente fechado. Mas vou pegar um... Ah, não levei. Acho que eu não tenho dentinho aqui. Eu ganhei uns dentinhos e acabei levando para o consultório ontem. Esqueci. Enfim, eu preciso, então, entrar dentro do dente para poder fazer a limpeza lá dentro, correto? Tudo bem, né? E como que eu vou entrar? Como é que você entra dentro de uma casa? Pela janela? Pelos fundos? Ou pela porta de entrada? Onde é o melhor acesso? O melhor ponto para você entrar numa casa? Seria pela porta da frente, não é isso? Você entrar, muita gente entra pelos fundos para não sujar a casa. Mas se você vai receber uma visita importante, ou você vai fazer uma entrada triunfal, né? A noiva vai entrar na igreja, entrada triunfal. A noiva vai entrar pela porta do lado? Não, a porta principal. Aonde que seria a porta principal do nosso dente? Onde eu abrindo a porta, eu vou ter uma visão geral da igreja, por exemplo. Se eu abrir a porta ou se eu abrir a janela? Alô? Alguém Passou o oclusal.
Acesso oclusal. Isso. Nos dentes posteriores, então, seria acesso oclusal. E nos dentes anteriores? Igual para Seria no símbolo ali perto da... Isso, na parte de trás, né? Ou no palato, na face palatina. No inferior, na face lingual. Mas como que eu vou chamar essa face palatina, essa face lingual e nos dentes posteriores a face oclusal? O que seria isso para mim? Para a gente entender um pouco melhor, vamos imaginar então, vocês devem estar também dentro de um quarto da casa. Eu estou dentro do quarto. Se eu olhar para cima, o que eu vejo? teto. O teto. Certo? Então, no caso, se eu estiver dentro do dente, onde as minhas paredes circundantes são paredes dentinárias, eu estou na câmara pulpar, certo? E olhar para cima, eu vou ver o quê? Então, veja bem, ó. Acho que eu tenho. Ó, então vamos lá. Então, eu tenho aqui. Fazer um dente inferior, mais fácil. Aqui tá. Câmara pulpar. Os cornos pulpares. Aqui dentro, então, aqui dentro, eu tenho a minha câmara pulpar. Ó, então, veja bem. Imagina, então, que aqui dentro é cada um de vocês. Tá? Então, você olha para cima, você vai ver o quê? Teto. Olha para baixo, você vai ver o Chão. assoalho. Aqui do lado, eu tenho as paredes circundantes, que são paredes dentinárias. Dentinária, certo? Tudo bem? Então, no dente posterior, é fácil. Eu tenho assoalho, eu olho para cima e vejo o teto. Correto? Então, para mim poder entrar nesse dente e tratar esse canal, eu tenho que fazer o quê? Eu vou entrar por cima. Correto? Eu vou entrar aqui. Mas veja bem, a frente da igreja é a porta toda? Eu tenho um ponto melhor de acesso, né? Poderia ser, mas eu tenho um ponto melhor de entrar, que seria, no caso, a porta. Então, nessa face aqui, oclusal, que eu vou chamar de face oclusal, é óbvio que aqui eu vou ter um ponto que nós vamos chamar de ponto de eleição. O que seria o ponto de eleição? Professor, é o primeiro ponto onde eu vou encostar minha broca para começar a fazer o buraco. Correto? De novo, vamos voltar lá na anatomia. Não sei quem foi que deu anatomia para vocês. Quando eu dava anatomia, eu dava anestesia, eu falava sobre isso. Vocês devem ter aprendido. Lá na anatomia, ou na anestesia, não sei, uma coisa chamada assim, ponto de punção. O que é ponto de punção? Local onde a agulha vai iniciar a penetração. Não é isso? Hello? É, professor. Isso. E na endodontia nós vamos chamar de ponto de eleição. Esse ponto de punção seria o ponto onde a agulha vai começar a penetrar, certo? Mas veja bem, quando eu pego a minha agulha, vamos supor, nervo alveolar superior posterior, vou anestesiar o meu molar. Qual que é o meu ponto de punção? Onde que a agulha começa a furar? Distal do segundo molar. Correto?
Então, ali, lá no fundo de saco. Então, eu vou levantar a boca e vou colocar minha agulha lá no fundo de saco, na distal do segundo molar. Correto? Beleza. Agora, veja bem, olhando de frente. A minha agulha vai entrar assim? A minha agulha vai entrar assim? Para trás? Para mesial? Para vestibular? Para palatino? Para distal ou para mesial? Qual seria a minha direção que a agulha vai penetrar? Então, eu vou colocar Distal? aqui... Hã? Vou colocar aqui como segundo ponto, segundo ou terceiro, direção, penetração. Tudo que eu falar para agulha vai valer para cá. Então, ponto de punção, ponto da agulha. O segundo aqui, direção de penetração. Penetração de quê? Da agulha. Ó, quem é que lembra aí qual que é a direção de penetração da agulha? Eu penetro a agulha assim, para trás? Aonde que o depósito do anestésico tem que ser feito? Eu inicio no segundo molar. Se a pessoa tem todos os dentes, você tem até o terceiro molar, a minha agulha tem que caminhar em direção ao ápice, ou seja, a ponta da raiz dos terceiros molares. Então, ó, a minha direção vai ser para trás. Correto? Então, ó, 45 graus não é nem assim reto e nem totalmente para trás. Ela é 45 graus, assim. Outra coisa. Lembra que a gente falou dos molares? Os molares, a inclinação da raiz é para palatino? Nós não falamos isso semana passada? Então, se a raiz está para palatino, a minha agulha vai entrar reto assim que eu falo, para trás, ou ela vai inclinar para dentro? Ó, veja bem, ela vai inclinar para palatino também, no mesmo rumo da raiz. É como se ela estivesse seguindo a minha raiz. Ó, o meu dente está aqui, as minhas raízes estão aqui, ó, contrário, né? Peraí. Ó, o palatino está aqui, os canais vestibular e outro aqui. Estão vendo aí o dente? Então, né? Sim. Contrário. Aí, palatino está aqui, meso vestibular, disto vestibular. Contrário. Meso vestibular, disto vestibular. Então, ó, a minha raiz está assim, então a minha agulha vai entrar inclinando também para palatino. Ó, então ela é para trás e para palatino. Então, qual seria a direção de penetração da agulha? 45 graus para posterior e 45 graus para palatino. Entenderam isso? Então, ó, eu vou partir de um ponto. Ó, eu vou partir de um ponto. E esse ponto aqui, ele vai caminhar para trás. Vamos considerar que aqui é a frente da pessoa e aqui é a parte posterior. Então, a agulha vai caminhar para trás e para dentro. E para dentro. 45 graus. Considerando que aqui é 90, metade de 45 graus. Tudo bem aí? Bom, então isso aí é a direção da agulha, correto? Pessoal, o que tem a ver anestesia com dente? Então, agora vamos voltar para o dente aqui. Olha aqui, ó. Vamos pegar, então, agora um pré-molar. Eu estou pegando dente posterior porque para você entender mais fácil. Tá? Então, aqui eu tenho canal vestibular. Canal vestibular esse, o V. Esse é o canal palatino. Correto? Então, veja bem. Eu disse a vocês... Vou trocar a cor aqui agora. Eu disse a vocês que o meu acesso é na... Vocês me disseram, aliás, na oclusal. Não é isso? Então, eu vou pegar a minha broca e vou começar a fazer um buraquinho aqui. Aqui. Só que é o seguinte, a minha broca, ela vai descer reto, ela vai inclinar para palatino, ou ela vai inclinar para vestibular, ou ela vai inclinar para mesial ou para distal. Então, veja bem, a minha broca está aqui. Ela vai inclinar para palatino, ela vai inclinar para vestibular, ela vai inclinar para distal, para trás, ou ela vai inclinar para frente.
qual vai ser a direção de penetração da agulha. Então vamos de novo. Primeiro ponto é ponto de eleição. Nós vamos deixar o segundo aqui para falar depois. O terceiro, então, é a direção. Lá na agulha a gente fala de penetração da agulha. Aqui nós vamos chamar de direção de trepanação. Correto? Pessoal, você está parando? Calma, nós vamos entender depois por que eu parei aqui. Saltei esse. Então, veja bem, o que vai me direcionar, o que vai me orientar a essa direção aqui de preparação? No caso da anestesia, eu caminho com a minha agulha para trás e para dentro. Por quê? Porque eu tenho que chegar com a ponta da agulha lá perto da raiz do terceiro molar. Então, como a raiz está lá atrás e voltada para palatino, assim, eu tenho que caminhar, então, com a agulha para trás e para palatino, certo? Então ela vai caminhar assim, ó, para trás, 45 para trás e 45 para palatino. É essa a posição que eu vou colocar a minha agulha, ó, assim, para trás e olhando de frente, inclinado para dentro. A agulha quase que ela tem que raspar no osso. E eu digo que ela raspa no osso porque a gente coloca até o bisel, né, voltado da agulha para o osso, porque se o bisel estiver invertido, ela vai agarrar no periósteo. Ela bate no osso e desliza quando ela está com o bisel voltado para o osso. Tudo bem? Correto? Pessoal, tá bom. Então, lá na anestesia, eu preciso de fazer essa direção, eu dou essa direção de preparação, de penetração da agulha por causa da posição. E aqui, o que vai fazer, vai me orientar essa direção? Olha só. Se eu descer com a minha agulha reta, ela corre o risco de tocar o meu... Como é que chama isso aqui? Assoalho? Assoalho. Então, veja bem. Se eu descer com a minha broca reta, ela corre o risco de, na hora que eu romper o teto, ela tocar no assoalho. Vocês já fizeram ou já viram alguém furando a parede com a broca? Principalmente esse tijolo furado? Na hora que rompe o reboco, ela faz assim, cai no vácuo, não é isso? É mais ou menos isso. Na hora que você rompe aqui o teto, ela cai nesse buraco aqui, ela corre o risco, bate lá no assoalho. E por que eu não posso tocar no assoalho? Olha a forma desse assoalho, gente. Ele é assim, ó. Certo? Essa parte aqui, eu chamo de... E aqui em cima eu chamo de... côncavo e convexo. Então, o meu assoalho, ele é convexo. Seria mais ou menos isso, ó. Ó, aqui. Então, olha só. Se eu venho com a minha broca e bato aqui, eu transformo essa minha convexidade em uma coisa plana. E para quê? Qual é a importância? Gente, Deus é perfeito demais. Deus faz as coisas muito detalhadas. Por que Deus fez o assoalho convexo? Por que ele fez o assoalho assim? Para que na hora de você descer com a lima, ela vai bater ali no assoalho, ó, e vai escorregar ou para cá ou para lá. Não precisa você entrar com a cara lá dentro do rosto do paciente para poder mirar no canal vestibular ou no canal palatino. Não. A lima, ela vai, toca no assoalho e desvia, ó. Ela bate aqui, ela escorrega para cá ou para lá. Então, para que serve? Ó, lembra, né? Para que serve o meu assoalho? Por que o meu assoalho é convexo? Qual a importância de eu não tocar no assoalho? Qual que é a importância disso, de eu não tocar no assoalho? E qual a importância dele ser convexo? Resposta da prova. Para combinar com a música do Roberto Carlos, do côncavo e convexo, a Fábio Júnior, né? Côncavo e convexo. Eu sou o côncavo, você é o convexo. Encaixa um no outro. Para desviar a lima nos canais. Para facilitar a limpeza do dente. Né? Então, qual seria a resposta? Se você estiver inspirado, seria o côncavo e o convexo. Para se unirem, né? O amor é lindo.
Então, no nosso caso aqui, a convexidade do assoalho é importante para a localização dos canais. Correto? Bom, então isso é importante. E agora, qual seria então minha direção? Se eu não posso ir reto, porque corre o risco de eu tocar no assoalho, ou eu vou para vestibular, ou eu vou para palatino. Vou pegar água para mim, por favor. Certo? Então, ou eu vou para o lado vestibular, ou eu vou para o lado palatino. Correto? Agora, então, vamos fazer uma brincadeira aqui. Olha só. Lá na sala de aula, eu pego 2 pessoas e faço essa brincadeira. Como não tem aqui 2 pessoas, nós vamos fazer diferente. Olha só. Certo? Vamos imaginar que você estivesse aqui. Você é essa pessoa aqui. Tá? Você é essa pessoa aqui. Você está aqui com uma bolinha, uma bola. Uma bola de tênis, aquela amarelinha. Aí eu falo para você assim, ô Júlia, da Silva Chaves, você vai pegar essa bola e vai jogar. Você pode escolher. Você vai jogar aqui ou aqui. Veja bem. Você tem que acertar aqui dentro. Essa aqui é uma área de basquete, tipo uma área de basquete. Você tem que acertar aqui dentro sem tocar nas paredes. Ela tem que entrar de chuar. No basquete fala assim, chuar. Certo? Você tem que entrar aqui. Se você acertar, fazer chuar, você vai ganhar R$1.000. Correto? Aliás, tem coisa melhor que R$1.000. Você vai ganhar 1 ponto no final de ano. Então, veja bem. Aluno gosta de ponto, né? Nem liga para dinheiro, mas para ponto, vixe Maria. Então, a Júlia vai pegar a bola. O que você acha? Ela está a 1,5 metro, a 2 metros de distância desse e a 2 metros de distância desse. A distância é a mesma. Você acha que ela vai jogar, atenção para vocês, a bolinha no aro A ou no aro B? Valendo? No aro B, no aro maior. No aro B. Muito bem. Por isso que eu gosto do pessoal. Os alunos da Ento são um pessoal inteligente. Então, veja bem. Se ela optou em jogar no aro B, por que mesmo que ela jogou no B? Por ser maior, professor. Por ser maior. E a chance de ser maior também. O risco de tocar nas paredes é muito menor do que nesse aqui, não é? Do que no ar. Muito bem. Então, vamos lá. Você tá com a broca aqui. Você vai entrar com ela, vai romper o teto. Na hora que você romper o teto, você vai dar aquele susto, aquela queda. Para não tocar no assoalho, eu vou escolher. Ou eu vou jogar para o lado de cá, canal vestibular, ou eu vou jogar para o lado de cá, canal palatino. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos voltar aqui e desenhar. Olha só. Esse aqui é o canal palatino e esse aqui é o canal vestibular. Baseado no exemplo que a gente deu, qual lado que eu vou desviar minha broca? Pro palatino? Pro palatino. Por que pro palatino? Porque a minha entrada do canal palatino vai ser maior. Então, o canal vestibular é menor e o canal palatino maior. A mesma lógica que vocês tiveram na hora de jogar a bolinha no aro B, ao invés do A, aqui também vai ser isso. Então, ó, na hora que você for romper o teto, você vai estar com a sua broca direcionada para palatino. Então, ó, ponto de eleição. Ponto de eleição vai ser no ponto central, no meio. Correto? Anota lá. Então, no caso desse dente, né? Direção de trepanação. Canal palatino. Nós não vamos estudar dentes posteriores, molares, né? Mas se fosse um molar, qual dos 3 canais é mais amplo? Também canal palatino. Concluindo, todos os dentes superiores, a minha direção de trepanação. O que é direção de trepanação? A direção que eu vou dar para a minha broca na hora de romper o teto.
Então, a minha direção de preparação vai ser em direção ao canal palatino. Tudo bem? Sim, tudo, professor. Então, já temos 2 passos. Olha só como é que é importante isso aqui. Lembra que eu falei para vocês, redundância é difícil? Muito. Muito difícil. Mas se você fizer a risca certinho, passo a passo, você consegue chegar lá no final bem feito. Tá bom? Então, vamos lá. Terceiro passo. Então, eu já rompi o teto, já fiz a direção, tá? Agora eu vou ter que fazer o quê? Remover todo o meu teto. Ah, professor, mas remover todo o teto? Não pode fazer só um buraquinho no meio e fazer o canal por ali, não? Porque as minhas limas são tão fininhas. Se eu fizer um buraquinho só do diâmetro da broca, eu consigo entrar com a lima lá e fazer o canal. Será que não pode fazer isso? Não, não pode. Eu tenho que remover todo o teto. Mas por quê? Por que eu tenho que remover todo o teto? Então, veja bem, se eu fizer... Vou apagar de novo. Se eu fizer... Ó. Então, aqui está a polpa. Então, aqui no caso, eu fiz menor, vou ampliar aqui um pouquinho mais, tá? Então, esse aqui vai ser o meu palatino e aqui vai ser o meu V. Então, ó, veja bem, aqui eu tenho dentina, certo? Aqui eu também tenho dentina. Aqui dentro, em vermelho, vamos dar cor de novo aqui. Aqui dentro, em vermelho, eu tenho a minha câmara pulpar, a polpa. Então, veja bem, o que seria teto da câmara pulpar? Teto da câmara pulpar, quando eu estou aqui dentro, sentadinho aqui no soalho, em pezinho aqui no soalho, eu olho para cima e vejo isso aqui tudo. Isso tudo aqui é teto. Então, na hora que eu entrar com a broca aqui, virado para palatino, assim, né, pra cá, na hora de arrancar, eu vou ter que remover todo esse teto aqui. Olha só. Tudo isso. Então, isso aqui tudo vai ser removido. Então, vai ficar assim. Ok? Ó, eu entrei com a broca, removi todo o teto. Por que eu não posso deixar a beiradinha fazer só um buraquinho no meio? Se eu fizer só um buraquinho aqui no meio, essa parte aqui e essa parte aqui vai ficar teto nas beiradas. Vai acontecer retenção de sangue, restos necróticos aqui, e isso vai causar escurecimento do dente. Tá? Vai ficar bactéria dentro e esse canal vai dar problema depois, futuramente. Então, eu não posso deixar teto. Eu tenho que remover todo o teto do dente. Correto? Estão entendendo isso? Então, quando eu removo todo o teto, removi todo o teto, quando isso acontece, eu olhando de cima aqui, ó, essa região aqui, eu vou chamar de forma de contorno. Forma de contorno, então, é dado quando eu removo todo o teto. Correto? Vamos voltar lá na fazenda. Quando eu chegava lá, minha tia, lá tinha plantação, tinha muita laranja e tal, e a gente cascava a laranja, aprendia a cascar bonitinho. Quando você estava terminando de cascar, se você
chegasse alguém, começava alguém vir pro seu lado, o que você ia fazer? Lá em Minas a gente faz assim, a gente corta a tampinha na laranja, né? Se tá chegando alguém, você vai cortar a tampinha bem pequenininha, né? Se não tá chegando ninguém, para você só, você pode cortar uma tampa maior. Então aí você vai cortar a tampinha. Quando você corta a tampa, ou seja, quando você remove o teto da sua laranja para você chupar, e você olha de cima para a laranja, qual a forma de contorno você vê? Hã? Que forma é essa? Redondo? Redondo, circular. Correto? Vocês conhecem uma fruta chamada carambola? Sim, professor. Conhece, né? Mais ou menos assim, não é isso? Mais ou menos isso. Quando eu pego uma carambola e corto a tampa da carambola e olho de cima para ela, o que eu vejo? Uma estrela. Estrela. Então, a forma de contorno da carambola é uma estrela. Manga. Você conhece manga, né? Aquela manga espada, compridona assim. Se eu pego uma manga, olhando de cima, tá, manga? Ó. É de lado, não. Aqui é de cima, olhando de cima. Olhando da manga. E eu corto o tampão da manga assim e olho de cima, eu vou ver o quê? Oval. Uma forma oval. Então, veja bem. Quem é que dá a forma de contorno de cada dente? O teto? Não. Ó. As paredes circundantes. Veja bem, quando eu removi o teto aqui, o que ficou aqui em volta? As paredes. Paredes circundantes. Ou parede dentinária, no caso. No caso desse dente aqui, um premolar superior, se eu olhar ele de cima, eu tenho um canal aqui, um canal palatino maior, vestibular menor. Essa é a anatomia que eu vejo de cima, não é? Correto? Então, quando eu removo o teto, eu vou enxergar esses dois canais aqui, né? Eu vou fazer isso, ó. Que forma é essa? Oval. Oval. Se o premolar, ao invés de ser superior, premolar inferior. Premolar inferior é assim, ó. Olhando de cima, né? Aqui tem a fosseta mesial, fosseta distal, e aqui tem aquela ponte de esmalte. Quando eu abro, quando eu corto o premolar inferior em cima, certinho assim, ó, qual vai ser a forma de contorno? Circular. Circular. Depois vocês vão fazer o teste. No manequim de vocês tem premolares inferiores e tem premolares superiores. Eu acho que tem, não sei. Se não tiver, vocês levam lembrado lá da anatomia ou da anatomia dental que vocês fizeram. E vocês pegam um premolar superior e um premolar inferior e olhem para eles. Qual que é a característica do premolar superior? O premolar superior vai ser ovalado e o premolar inferior vai ser redondo. Essa é a característica principal dos dois. Então, o que a gente conclui com isso? Que a anatomia, nós já falamos lá atrás, a anatomia interna, ela segue a anatomia externa. Ah, professor, mas peraí. Vamos ver uma coisa aqui. Olha só. A gente não vai ver molares ainda, mas só para a gente dar um exemplo. Ó. No molar superior, eu tenho um dente assim. Mais ou menos isso. Eu tenho aqui o palatino, então eu tenho um canal palatino aqui. Aqui é besial, então aqui eu tenho um canal mesovestibular e aqui eu tenho um canal disto-vestibular. São 3 canais. Quando eu corto a tampa desse dente, o tampão, a tampinha desse dente, ela tem que fazer isso, ó. Ela tem que enxergar os 3 canais. Qual é a forma de contorno? Triangular. Triangular. A base do triângulo está voltada para o lado vestibular. Agora vamos ver o molar inferior.
Primeiro molar inferior, 36. Eu tenho aqui a distal, aqui a mesial, tá? Eu tenho 2 canais mesiais e tem um canal distal que ele é mais ovalado. Só para vocês entenderem a forma de contorno. Olha só. Quando eu contorno, ele tem que abraçar todos os canais. Então eu tenho que enxergar os canais para fazer o canal. Que forma de contorno vai ser isso aqui? Base maior, base menor. Que forma de contorno é isso? Trapezoidal. Vocês estão entendendo, então? E olha só, quem é que está dando essa forma aqui? As paredes? As paredes. Circundantes. Tudo bem até aqui? Sim. Então veja bem. Primeira coisa que eu disse, que eu tenho que, para mim, começar na endodontia. Lógico, primeiro tem que tirar a radiografia, né? Inicial. Isso aí não tem jeito de fazer canal sem radiografia. Então, depois da radiografia inicial, eu vou iniciar o meu canal. Primeira coisa que eu tenho que fazer, descobrir onde é o ponto principal, onde eu vou ter o melhor acesso ao dente. Que seria, no caso, a porta de entrada. Né? Que eu vou chamar de ponto de... Vamos lá, gente? Ponto de eleição. Ok. Depois que eu achei o ponto de eleição, ok, já achei o ponto de eleição, posso pegar a broca e enfiar de qualquer jeito? Não. Ah, professor, mas no caso dos meus dentes, é um dente central. O central não tem assoalho. Então não tem problema. Posso entrar com a minha broca à vontade, que não tem assoalho, não corro risco de perfurar. Mas olha só. Se eu olhar de frente o meu central, eu vou ver isso. Mas olha só, eu vou virar de lado, hein? Ó, o que vai acontecer, ó. A raiz do meu central está voltada para onde? Para Latina. Se eu pegar minha broca e enfiar de baixo para cima retinho assim, ó, o que vai acontecer? Ela vai passar aqui, ó, de lado, ó. Vai passar aqui e vai perfurar bem aqui, ó. Eu tô falando isso, parece que é brincadeira, né? Mas uma aluna do 7º período fez isso com a mãe dela. Não é agora, não. Tem mais tempo aí, isso atrás. Ela foi fazer um canal na mãe, achando já que já era dentista, né? Tava no 7º período. Faltando um período para formar. Terminando lá o primeiro período. E ela entrou com a broca aqui e fez isso. Ó. Perfurou. Saiu bem aqui, ó. A broca. Da gengiva. Enfiou a lima saiu aqui. Furou a gengiva. Certo? Então eu preciso de saber qual a minha direção de... Trepanação. Trepanação. Tá? Independente se for posterior, como é que eu vou descobrir a direção de trepanação dos dentes posteriores? Como é que eu vou descobrir? Como que chama? Qual canal é mais... Ah, o canal. Então, nos dentes posteriores, eu descubro a minha direção localizando, ou seja, conhecendo, sabendo, tá? Estudando e lembrando que o meu canal palatino sempre tem a entrada do canal maior. Lembra do basquete? É muito mais fácil eu acertar um buraco maior do que eu acertar um buraco menor. Então, já que o palatino é maior, então a minha direção de trepanação vai ser em direção ao canal palatino. Porque na hora que eu cair, ela fizer aquele vácuo, ela vai em direção ao canal palatino, não corre o risco de eu tocar no aro ou nas paredes dentitárias. Certo? E nos dentes anteriores, como é que eu vou descobrir a minha direção? Olhando ao longo eixo do dente. Se o meu dente está inclinado para o palatino, eu vou entrar com a minha broca para palatino. Se o meu dente está inclinado para distal, eu vou inclinar minha broca para distal. Entenderam isso? São 2 passos importantes. Depois que eu rompi o teto, fiz aquele buraquinho no teto e já descobri a minha direção para fazer o buraquinho no teto. Agora eu vou fazer o quê? Vou remover todo o teto. Correto? Quando eu removo
todo o meu teto, aí eu chego à minha forma de contorno. Então, 3 passos. Ponto de eleição. Pulei o segundo, quer dizer, o terceiro. Direção de trepanação e forma de contorno. Pessoal, mas por que toda hora você pula o segundo passo? Nós vamos descobrir já já. No desenho da frente você vai ver. Ok? Então vamos lá. Segunda coisa importante. Pessoal, remover o teto. Como que eu vou remover esse teto? Eu não sei se nessa turma aí tem alguém mineiro. Mas nós mineiros, gostamos muito de queijo, sabe? Aí em Minas a gente faz muito queijo. É nóis, pessoal, é nóis. É nóis, né? Então tá certo. Então veja bem, se você gosta também de queijo, é lógico, aqui o normal é o pessoal cortar os queijos com faca, mas tem aqueles cortador, aqueles queijos de prato. 2 queijos é bom, 2 queijos não é bom. Aqueles fatiador de queijo, não tem? Um negócio que você puxa assim, ele regula o laminado e corta a fatia fininha. Igual você vai no supermercado, eu quero 300 gramas de mussarela cortadinha, fatiada para fazer misto. Ela não vem cortadinha? Em casa, se você quiser, você pode comprar parece uma colher, ela vem uma travinha assim, você passa no queijo e vem ela limitado com a espessura. Tem uns que mais sofisticados, você pode engrossar ou afinar para cortar mais grosso ou mais fino o queijo. Correto? Bom, por que eu estou falando isso? Quando eu puxo para cortar o queijo, eu tenho menos chance de destruir. Ou seja, eu vou cortando de pouquinho em pouquinho. Se eu, ao invés de puxar, eu pegar o meu cortador, a minha faca e fazer assim, cortar desse jeito, eu posso pegar a minha faca e cortar uma parte muito grossa de uma vez. Isso posso destruir dente desnecessário. Então vamos tentar trazer esse queijo agora para a nossa endodontia. Como é que funciona a nossa broca? Olha só. Voltando aqui de novo, passar na frente. Ó, a minha broca, ela tem um cabinho que vai no motor, a broca esférica, né? E aqui ela tem uma cabecinha assim. Tô falando de broca, tá, gente? Não é batom, não, tá? Ó, correto? Quando eu penetro no dente para romper o teto, eu vou com a broca esférica, que é essa broca aqui. Tá? Depois que eu rompi o teto, agora, presta atenção. Olha só o que eu tenho aqui, ó. Dessa pontinha aqui. Tá chegando aí, gente? Até aqui, eu tenho aí 0,1 milímetro, sei lá, alguma coisa assim. É bem pequeno, não é? Muito menor do que esse tamanho todo da broca aqui. Então, quando eu pego a broca que já está lá dentro do dente e puxo ela, eu vou fazer esse movimento aqui, ó. Ó, a minha mão é a broca, faz de conta. Ó, esse movimento aqui, ó, puxando assim, ó. Eu vou desgastando isso aqui aos poucos, é de pouquinho em pouquinho, ó. Eu vou tirando, até ficar lisinho, sem remover o teto, sem destruir as paredes. Eu vou remover o teto sem estragar as minhas paredes circundantes. Tá? Pessoal, por que eu não posso desgastar a parede circundante? Vou só dar um exemplo, tem vários, vou dar só um exemplo mais prático. Quem é que dá a cor do dente? É o esmalte ou a dentina? Dentina. Dentina, porque o esmalte é transparente. Então, se você tem uma dentina grossa, ela impede a luz passar. Então, o dente vai ser mais escuro. Se você tem uma dentina mais fina, a claridade passa, a luz passa mais fácil. Então, esse dente vai ficar mais claro. Ah, então vou fazer clareamento e vou desgastar minha dentina. Não, não é isso, não. Presta atenção. Se eu passar a minha broca e tirar a dentina desnecessário, eu posso alterar a cor do meu dente. Se eu alterar a cor do meu dente, o paciente vai reclamar. Ah, professor, por isso que quando faz canal, o dente fica escuro, ou então o dente fica manchado. Não. Não existe esse negócio de fazer canal e o dente ficar manchado, não. Tá? Só fica manchado se não fizer o canal corretamente. Então, se você deixar teto, vai escurecer. Se você, na hora de tirar o teto, tocar nas paredes de dentina, desgastar a dentina, também vai alterar a cor do dente. Professor, e o excesso de material obturador também faz escurecer o dente?
Faz. Tudo que você deixar na câmara pulpar ajuda a escurecer o dente. Tá? Nós vamos falar isso mais à frente, lá quando vai fazer a obturação. Mas a princípio é que o mais importante é você entender que o teto tem que ser totalmente removido. E veja bem, ó, se eu tenho uma quina, essa quina entre... Eu vou mostrar no desenho já já. Ah, peraí, deixa eu só fazer um desenho aqui. Ó, olhando um dente... Um dente anterior, tá? Ó, quando eu faço o meu acesso, aqui, eu removo todo o teto aqui, ó. Se eu deixar esse dentinho aqui, eu vou remover só daqui para baixo, ó. Tô entrando pro palatinho do dente, ó. Removi o teto. Ao contrário, né? Desculpa, para cá. Para mim poder entrar com a minha lima aqui, ó, no canal, certo? Eu removi para cá. Ficou esse dentinho aqui, ó, sem remover. Esse dentinho que ficou sem remover, ele vai causar escurecimento do dente. Porque vai reter alimento aqui, vai reter bactéria, vai reter sangue, e essa parte aqui vai causar uma mancha do dente. Se na hora que eu estou entrando com a broca, eu tocar nessa parede do fundo aqui, eu vou diminuir a espessura de dentina. Se eu diminuir a espessura de dentina, eu também vou causar uma mancha aqui. Então a pessoa aparece com o dente com a manchinha cá embaixo, no pezinho do dente. Por quê? Na hora de vir com a broca aqui, eu rompi o teto e a broca tocou lá no fundo. Tá? Então isso aqui também pode causar escurecimento do dente. Por isso, gente, que o dente mais difícil de fazer abertura são os dentes anteriores. Tá? Vamos começar nossa aula, então, passando os slides devagarzinho. Tudo que a gente já falou, nós vamos repetir agora mais resumidamente. Vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Tá? Então, nós vamos falar sobre acesso a dentes. Aqui tá aqui a raiz, tá? Invertir as cores aqui não tem importância, não. O importante é ter diferente cor para a gente entender. Então, ó, o amarelo aqui, então, nós invertemos, vai ser a cama pulpar. Certo? Então, quando eu vou trabalhar em dente anterior, presta atenção. O meu ponto de eleição... Vou branco agora. Meu ponto de eleição, aqui está o cíngulo, né? Um pouquinho acima do cíngulo. Então, esse ponto aqui, eu vou chamar, então, de ponto de eleição. Presta atenção agora, hein? Eu disse que o ponto de eleição é o lugar onde a minha broca vai começar a furar o dente, não é isso? Tudo bem? Então, ponto de eleição aqui. Agora, eu venho com a minha broca assim, assim ou assim. A, B ou C. Eu entro com a broca assim, ou C direto lá do canal, ou esse aqui vai para cima. Eu acho que seria no ponto C. C. Ponto C. Tá. Vamos entender, então, por que não é o C. Mas o raciocínio de vocês está certo, porque, olha, a broca vem direto para cá. Tá? Se eu tenho que remover... Olha, vamos descobrir o que é teto aqui. Teto desse dente aqui, considerando que esse amarelo é a câmara pulpar, é a parte de dentro do dente, o teto seria o quê? Daqui, dessa pontinha aqui, até aqui, ó. Isso tudo aqui tem que ser removido. Ah, professor, mas para que eu vou tirar demais? Você vai entender já já. E eu não posso tirar aqui porque vai ficar pontinha aqui. Eu tenho que tirar até a pontinha, não posso ficar nada. E outra coisa, eu não posso tocar na incisal. Se eu toco na incisal, eu tiro a resistência do dente.
A incisal do dente é como se fosse uma viga de sustentação. É que une as paredes. Ou, na verdade, que une os lobos. O dente central, os dentes anteriores estão formados por 3 lobos na face vestibular e o lobo palatino, que é o símbolo. Tá? O único dente que tem 5 lobos são os molares inferiores. É um pentacuspidado. São 5 lobos. Cada lobo é uma cúspide. E nos dentes anteriores, cada voltinha daquela é um lobo e mais o palatino é o 4º lobo. Lobo dental, tá? Então veja bem, quando eu vou acessar um dente anterior, eu tenho que iniciar nesse mesmo ponto aqui que eu falei. Só que veja bem, eu preciso que essa broca ela entre perpendicular. O que é perpendicular, professor? 90 graus. Perpendicular à face palatina. Ó, a face palatina está aqui. Ela vai entrar 90 graus aqui, perpendicular à face palatina, e vai chegar no ponto que ela vai virar para lá. Então vai ser, eu falei A, B, C, então vai ser o B, e depois o C. Só por que não entra direto no C? Porque eu não vou só fazer esse buraco de acesso. Eu tenho que limpar tudo para cá. Tá? Então eu vou entrar com o ponto B até romper o teto. Correto? Lembra que eu falei com você? Você vai no dente posterior também, eu falei isso. Na hora que ela cair no buraco, eu paro e vou tirar o teto. Correto? Aqui é a mesma coisa. Só que o seguinte... Às vezes, esse paciente aqui é um paciente mais de idade. Se é um paciente mais de idade, essa câmara pulpar aqui, ela vai estar mais fininha. E olha só que interessante. 2 coisas importantes eu tenho que saber, né? Por isso que eu falei, é importante saber se o dente é de idoso, se é jovem, tá? O diâmetro da minha broca, ó, se eu vou usar uma broca assim, ou se eu vou usar uma broca assim. Que broca que eu vou usar para abrir esse dente aqui? Vou dar um exemplo simples. Quem conhece aquelas motoquinhas Jog? Já ouviram falar delas? Umas motinhas que não tem marcha. Parece um mobilete, né? Parece não, é um mobilete. Aquelas Jogzinhas tem uns pneuzinhos desse tamanhozinho assim, né? Pequenininho. Se eu pegar essa Jogzinha na avenida e tiver um buraco de chuva desse tamanho assim... Um diâmetro, o diâmetro da joga é isso, o buraco é desse tamanho. A joga vai cair, o pneu dela todo lá dentro, você vai cair, tombar. Certo? Se eu passo nesse mesmo buraco de caminhonete, que é um pneu grande, o que vai acontecer? Às vezes eu nem vou sentir. Certo? Tudo bem? Então se eu vier com um pneuzinho pequeno, o pneu vai cair dentro do buraco e eu vou cair. Se eu vier de caminhonete ou de caminhão, o caminhão vai passar... Buraco? O buraco é esse aqui. O buraco é esse aqui. Se eu venho com essa broquinha pequena, eu caio dentro do buraco. Se eu venho com esse pneu grande aqui, ele não vai nem sentir, ele vai passar direto. Correto? Ok. Então vamos lá. Então, se o paciente é idoso, eu vou olhar a radiografia antes e vou ver o tamanho do espaço aqui. Eu vou pegar essa broca e vou medir. Ela tem que caber aqui dentro, ó. Tá? Então, pode ser essa grande? Pode. Na hora que eu vier com a broca aqui, eu vou perceber, se for a grandona, pode ser, dependendo se eu cair aqui, por exemplo, eu vou sentir cair. Se eu pego essa broca grande e entro com ela aqui, talvez na hora que eu estou rompendo aqui, eu já apoiei de cá. Eu não sinto ela cair. Ó, se for essa broca grande aqui, ó, ela vai entrar aqui, ó, vai entrar aqui, ela vai encostar aqui e ainda tá aqui, ó. Eu não vou sentir ela cair. É como se fosse no buraco lá. O buraco no chão está desse tamanho, o pneu grande vem. Na hora que ele tá entrando no buraco aqui, ó, o pneu vem e já tá encostando de cá. Então ele vai fazer isso, ó. Eu vou sentir um baquezinho, mas passo direto, não vejo nada. Então o risco de você pegar uma broca muito grande é que você não vai sentir a broca cair, tá? Mas como isso aí é uma coisa, esse negócio de esperar sentir é uma coisa individual, que a sensibilidade da pessoa depende, eu vou ensinar uma regra diferente do que vocês vão encontrar em livro. Presta atenção que na prova eu vou perguntar desse jeito que eu vou falar. E eu vou querer que vocês respondam assim. Ah, professor, mas eu vi no livro que fala assim.
Esquece livro agora, tá? Vai pela experiência de quem tem 34 anos que faz canal. Olha só. Ao invés de você esperar a broca cair, você... caiu. Agora eu vou começar a remover o teto. Você vai iniciar a broca e vai caminhar com ela até... Aqui está palatino, aqui está vestibular. Palatino, vestibular. Daqui até aqui tem uma distância X. Vou chamar de X. Até a sua broca chegar na distância X dividido por 2. O que é X dividido por 2, professor? Até a metade. Então, quando eu penetrar com a minha broca, cheguei na metade, caiu? Não. Ah, mas o professor falou que quando chegar na metade eu tenho que mudar a direção. Então, ótimo. Então, caminhei. Chegou na metade, eu paro, mesmo que não tenha sentido cair, paro aqui e agora eu vou mudar a direção para essa, ao longo eixo do dente. Então, os dentes anteriores, eles têm desculpa, duas direções de trepanação. Então, vamos repetir? Primeira coisa, ponto de eleição. No caso do dente anterior, o ponto de eleição vai ser acima dos cíngulos, se for os inferiores, e se for superior, abaixo do cíngulo. Correto? Ponto de eleição, aquele pontinho. Então, eu vou querer que você, lá na hora da prova, na hora da aula, eu não faço a prática com vocês, né? Então, vocês vão pegar ali a palatinha do incisivo, tá aqui. Do dente tá aqui, incisivo. E aí, então, o cíngulo tá aqui, ó. Então, um pouquinho acima do 5, aqui vai ser o meu ponto de eleição. Pega a canetinha, marca aqui e vai lá e mostra. Professor Juliana, tá certo aqui o meu ponto de eleição. Beleza. Direção, agora eu vou de lado. Perpendicular à face palatina. Até onde? Até a metade da distância vestíbulo palatino. Até metade. Depois, ao longo eixo do dente. Então, ó, direção de trepanação, dente anterior. Inicia perpendicular à face palatina. Primeiro passo. Segundo passo. Ela vai até onde? Até a metade. Certo? Até a metade da distância vestíbulo palatino. Segundo passo. Paralelo ao longo eixo do dente. Tudo bem? Vou mostrar os desenhos, vai ficar fácil de entender agora. Tá certo? Então vamos lá. Alguém não entendeu isso? Professor, agora me fala o segundo passo que o senhor falou que pulou e por que não mostrou esse segundo passo? É o seguinte. É porque aqui vai ser um pouco difícil explicar, mas você vai entender. Presta atenção. Imagina que vai passar um fio que vai ligar uma antena da internet dentro da sala de aula aí na clínica. A laje da nossa clínica é dessa grossura. Né? Então, se ela vamos supor, ela é da grossura disso aqui. Então, a broca ela tem que entrar aqui e sair aqui. Correto? Para a gente fazer um buraco aqui e passar o fio? Tudo bem? Então, à medida que quando eu começo a furar aqui, beleza. Mas à medida que a broca está entrando lá dentro, ela vai ter mais superfície de contato com as paredes. Correto? É possível que essa superfície a mais que ela tem com a parede, ela vai causar mais vibração. E com isso eu vou ter menos controle da minha broca. Correto? Continua o raciocínio. Então, ó, se eu faço um buraquinho, a minha laje é 2 dedos, são 2 dedos. Eu pego a broca e faço isso, cair na cambupá. Agora, se tem 4 dedos de laje, a minha broca faz isso, na medida que ela vai entrando aqui, ela vai tremer muito mais. E quando ela está tremendo mais, eu vou perder o controle disso. Pode ser que eu não sinta ela cair na cambupá. Ou pode ser que eu não perceba que ela já está destruindo a parede dentina do outro lado. Então, para que isso não aconteça, nós
vamos fazer o seguinte. Nós vamos criar, no segundo passo, criar uma pré-cavidade. Professor, o que é pré-cavidade? Vamos lá. Ó, veja bem. Aqui está o meu dente. Incisivo, tá? Aqui é a face palatina. Tá como diz o outro, descosta para mim, tá? Ponto de eleição. Vamos pegar agora a cor diferente. Ponto de eleição seria aqui. Marquei, mostrei o professor, ah, beleza, pode ir. Aí você já sabe que você tem que ir perpendicular à face palatina, certo? Só que o seguinte, se você vai perpendicular à face palatina até cair na cambupá, aquilo que acontece aqui, vai ter um pouco mais de instabilidade durante o seu percurso, principalmente à medida que vai penetrando a broca. Para isso não acontecer, eu vou fazer uma pré-cavidade, porque eu já sei que essa forma de contorno vai ficar isso aqui, ó. Esse triângulo aqui, né? Eu vou fazer uma cavidade menor, mas a mesma forma da cavidade do dente, da abertura. Você vai fechar a aula? Não é possível. Ô, titica. Só um minutinho, gente. Ah, abriu. Então, veja bem, eu vou fazer... Tá compartilhando ainda? Ou não? Tá não, né? Tem que compartilhar de novo. Não. Não, professor. Só um minutinho, vou compartilhar de novo, esqueci. Pronto? Sim, agora deu certo. Sim. Então tá. Então veja bem. Eu vou fazer uma cavidade que vai ter a mesma característica da parede palatina, tá? Ó. Só que um diâmetro menor. Eu vou fazer uma caixinha e vou fazer uma cavidade, de maneira que na hora que eu perceber que está chegando lá na cambupá, já está um pouco rosado do sangue, ou eu percebi que já está chegando perto, eu paro. Para que isso, gente? Para que na hora que eu for romper, eu não tenha que afundar mais do que o diâmetro da ponta da broca. Tá entendendo? Se eu tiver que enfiar a broca toda, tanto assim, ela vai tremer. Se eu tiver... Isso tudo aqui vai ficar pegando nas paredes. Se eu, na hora que eu romper, a parede for só uma grossura de um dedo, por exemplo, eu vou fazer isso com a broca, puf, quebrou, rompeu. Aí fica mais fácil. Eu vou ter mais estabilidade. Pergunta de prova, gente. Não tem jeito. Tá? Qual a função da pré-cavidade? Fazer com que na hora de romper o teto, na hora de romper a parede do teto, a broca tenha mais estabilidade na hora de fazer esse rompimento. Tá? Ela tem que ter mais estabilidade. Eu tenho mais controle para não deixar tocar ou nas paredes circundantes ou no assoalho, se caso for dentes posteriores. Correto? Então, veja bem, eu fiz a pré-cavidade. Aqui. Pronto, acabou. Está feita a pré-cavidade. É uma caixinha, não rompeu nada. Eu fiz uma caixinha. Agora sim, eu pego a broca e vou perpendicular a face palatina até metade. Depois eu mudo a direção ao longo do eixo do dente. Tá? Então, por isso, ó, área de eleição ou ponto de eleição. Segundo aqui, eu vou chamar de A1. A1. Confecção da pré-cavidade. Vocês entenderam o que é pré-cavidade, né? Terceiro passo seria B. Direção de preparação. No caso de dentes anteriores, quantas direções nós temos? Uma, duas. Primeiro ponto, perpendicular à face palatina. Segundo passo, ao longo eixo do dente.
Correto? Próximo passo, terceiro ou quarto passo. Forma de contorno. O que é forma de contorno? Remoção do teto. Removi o teto, quando eu olhar, é triangular. Na hora que eu remover todo o teto aqui, ó, eu fiz um buraco aqui, desgastei, tirei todo esse teto aqui. Aí eu vou olhar, professor, ficou um triângulo, né? Que legal! Um triângulo de base voltada para incital. Pô, bacana! Vocês estão entendendo isso? Quase nada, né? Não, mas eu acho que estão sim, não é possível. Bom, então, forma de contorno. Vamos lá, repetir então. Ponto de eleição. Vamos lá. Davidson, fala aí, qual que é o próximo? Depois de ponto de eleição. Aí não, né, Davidson? Só ligou e foi dormir, né? Ponto de trepanação, professor? Antes do ponto de preparação. O que eu falei que tem que fazer? Pré-cavidade? Pré-cavidade. Terceiro, Jonathan. O terceiro, Ó, eu a falei ponto de direção eleição, da trepanação. pré-cavidade. Terceiro é? A direção da de trepanação. preparação. Ok. Quarto, Lígia. Depois que eu rompi o teto, o que eu faço? Lígia tá aí? É Lígia mesmo? Falei errado. É Lígia não, né? É Júlia. Júlia! Ah, não, tem Lígia sim. Lígia. Qual uma das duas aí? Ó, a Lígia ou a Júlia? Qual que é o quarto passo? Hello? Estão dormindo, né? Ela tava chata mesmo, né? Maria Vitória, tá aí? Mariana? Sara? Gente, abre o microfone aí, vamos falar. Marli? Chegar no teto, professor? Remoção do Teto. teto. E assim que eu removo o teto, eu chego à minha... É a forma de... Forma de contorno. Gente, todos entenderam até aí? Sim. Então, quando é que vai aparecer a forma de contorno de cada dente? Depois que removeu o teto, Yes! Isso mesmo, garoto. Isso mesmo. Ok? Mas não acabou, não. Olha só que interessante agora. Olha só. Quando eu removo o teto, eu olho lá para dentro, eu tenho que enxergar toda a minha câmara pulpar. Vamos imaginar o seguinte, ó. Deixa eu ver se eu tenho uma. Vamos imaginar o seguinte, ó. Vou fazer um desenho doido aqui, não precisa de... Tipo um... pote, não sei o que é isso, é um pote, faz de conta que é um pote, tá? E aqui tem uma rolha. Uma rolha. Bom, então presta atenção agora, ó. Qual que é a ideia do canal? É remover o teto, ó. Remove o teto, certo? Deixa eu apagar aqui, vai apagar tudo, né? Devia ter feito separado. Ah, não, aí. Removi o teto, ok? Então eu vou agora, cheguei, quando eu removi o teto, isso aqui eu vou chamar de forma de... contorno. Forma de contorno.
Tirei o teto, eu chego à minha forma de contorno. Agora, presta atenção. Você acha que se eu entrar com a minha lima aqui, olha só, repare que aqui está mais estrangulado. Eu consigo limpar aqui? Eu estou exagerando aqui, gente, só para vocês entenderem. Você acha que eu consigo limpar bem isso aqui? Talvez não. Então, na hora que eu enfiar a minha lima aqui, para tentar limpar esse canto aqui, o que vai acontecer? Ela vai bater aqui e essa parte aqui vai ficar suja. Na hora que eu enfiar minha lima aqui, para limpar o lado de cá, vai acontecer a mesma coisa. Vai ficar sujo aqui. Como é que eu vou fazer para que eu tenha acesso a isso tudo aqui? Limpo. Pela limpeza química? Olha só. Não, antes da limpeza química. Olha o que eu vou falar aqui agora. Presta atenção. Isso aqui agora é extremamente importante. Então eu tenho a minha forma de contorno. Removi o teto, cheguei na forma de contorno. Tudo bem? Só que o seguinte... Quando eu coloco a minha lima, eu já falei, quando eu colocar a minha lima aqui e ela ficar pegando aqui, ou seja, eu não consigo tirar, para mim poder limpar essa parede aqui, eu preciso pelo menos tirar isso aqui, ó. Arrancar isso aqui fora. Remover essa parte aqui. Com a broca, com a broca. Se eu remover essa parte aqui, vai ficar assim, ó. Só que eu não vou conseguir, né? Vamos ver se eu consigo. Ele vai apagar tudo. Ó, se eu remover ali, vai ficar assim o meu acesso, ó. Ó, remover aquela parte. Ó, então eu consegui fazer isso. Removi aqui. Eu sabia que ia fazer isso. Tem que fazer separado. Ó, eu alterei a minha forma de contorno. Para que você alterou a forma de contorno, professor? Para ficar mais fácil de limpar essa parede aqui. Eu disse a vocês que o mais importante do canal não é limpar lá dentro, é eu conseguir fazer a limpeza de toda a parede. Então, se eu tinha uma parede que o material não encostava nela, a bucha não esfregava para fazer uma limpeza bem feita, e que se eu removesse aquela beiradinha com a broca, eu ia fazer com que a minha lima tocasse toda a parede, se isso for possível, eu faço o desgaste. Esse desgaste aqui. Então, quando eu altero a minha forma de contorno com a finalidade de melhorar o meu acesso para ficar mais conveniente para mim, o que é conveniente? Para ficar melhor para mim, eu transformo a minha forma de contorno em forma de conveniência. Conveniência. Pessoal, não entendi. Qual que é a diferença entre forma de contorno e forma de conveniência? Forma de contorno é dado após a remoção do teto. Se eu preciso alterar um pouquinho, mudar um pouquinho para cá, para que a minha lima consiga chegar lá na parte mais importante, que é o terço apical, livre, leve e solta, ela tem que entrar tranquila até lá o início do terço apical. Se eu precisar mexer um pouquinho, igual eu mexi aqui, eu vou transformar a minha forma de contorno em uma forma de conveniência. Então, o que é forma de conveniência? É qualquer alteração que seja necessário fazer na minha forma de contorno para ficar mais conveniente que eu chegue até onde eu quero. Por exemplo, Patrícia, você tem namorado, Patrícia? Oi, professor, tem? Tem namorado? Ele tá na sala de aula aí, não, né? Não. Ah, não. Então tá bom, não posso falar. Patrícia, imagine que seu namorado fala assim, Patrícia, olha, eu quero conversar com você hoje à noite.
conversa séria. Então nós vamos lá no restaurante, lá no qual que é um restaurante bom aqui em Grupi, bem chique? Hã? Santo Canto. Santo Canto. Tem um melhor, hein? O tal do Vili, olha, Vili, como é que é? Laville. Então vamos supor que ela vai lá no Laville. O cara vai chamar ela, contratou a banda Balança Aí, lá do Ed Wilson, para tocar saxofone, uma música bem calminha, bem romântica, e ele vai levar a Patrícia, né? Patrícia para lá. E a Patrícia ficou desconfiada. Ela gosta demais do rapaz, né? Rapaz até de família, rapaz em bom. E ficou desconfiada que ele vai pedir ela em casamento. Aí, ela, que não é boba nem nada, porque afinal de contas, no casamento hoje em dia a gente não pode perder, né? É difícil, casamento bom. Que ela não é boba nem nada, o que ela vai fazer? Ela, então, professor Henrique, por favor, só me libera mais cedo um pouquinho, que eu preciso ir para casa tomar um banho daqueles caprichados, que hoje à noite vai ser uma coisa muito especial para mim. Então ela vai passar, vai tomar um banho de sais, passar aquele perfume de Vedeus, sabe? Aquele de domingo. Vai botar aquela roupa de igreja, bem chique, para poder esperar o namorado, que ela está desconfiada que ele vai, só está desconfiada. Então ela vai tornar mais conveniente que o pedido aconteça naquele momento. Ou seja, ela deu uma melhorada, né? Não precisa muito, né? Mas ela deu aquela, passou um batom, arrumou o cabelo, fez uma escovinha, não sei se precisa ou não, né? Então ela tornou mais conveniente. Ela melhorou, ela deu uma pincelada, tá? Então veja bem, se eu altero a minha forma de contorno, eu transformo a minha forma de contorno em forma de conveniência. Eu pulei uma parte, na verdade pulei de propósito, que diz o seguinte, lá atrás, lá antes, no início, nós falamos assim, não hoje, mas aulas passadas, nós falamos que nós dividimos a nossa raiz em 3 partes, terço apical, terço médio e terço cervical. E nós falamos que o terço apical era o mais importante para nós, apesar dele ser mais cheio de ramificações. Então eu precisaria de que esse ponto meu fosse o mais bem limpo, porque, na verdade, o selamento hermético vai acontecer ali. Todo o restante, terço cervical e terço médio, eu posso até tirar depois desse material aí para colocar um pino. Eu só não posso tirar o terço apical. Então eu preciso que a minha lima chegue até o início do terço apical para que eu consiga, dali para baixo, trabalhar bem. Então a minha lima tem que entrar do canal, passa pela coroa, câmara pulpar, passa pelo terço cervical e passa pelo terço médio. Ela tem que fazer todo esse percurso livre, leve e solto. Tá bom? Então, na hora que eu conseguir fazer isso, colocar minha lima até o início desse apical livre, leve e solta, eu vou, daí para frente, iniciar a minha instrumentação. E para que essa lima consiga chegar até lá, eu vou ter que fazer, em alguns casos, e na maioria deles vou precisar, alterar a minha forma de contorno. Transformando, assim, a minha forma de contorno em uma forma de conveniência. Porque vai ficar mais conveniente, tá? Vou apagar aqui agora. Por que aqui agora? A gente não apagava, não. Acho que aqui não vai apagar, não. Acho que agora que eu salvei, né? Deve ser. Então, ó, forma de contorno inicial, forma de conveniência. Depois que eu fiz a forma de conveniência, eu vou fazer o preparo da minha câmara pulpar, que é a limpeza da câmara pulpar, e a forma de conveniência, tá? Bom, cheguei no meu limite, ou seja, já removi o teto, limpei aquele sangue que tá sujeira de bactérias. Olha, veja bem, repare que toda hora que eu limpo, eu tenho que lavar o tempo todo o meu canal. Eu tenho que estar limpando. Eu vou entrar limpando, tirando a sujeira. À medida que eu vou entrando, eu vou tirando a sujeira.
Então, toda essa minha limpeza tem que ser, o meu preparo tem que ser craudal. Craudal significa, o preparo é da coroa até o ápice. À medida que eu vou entrando no dente, eu vou limpando e jogando sujeira fora. Porque senão eu corro o risco de jogar sujidade lá pro ápice do dente. E não queiram fazer isso. Mais pra frente nós vamos falar sobre isso. A encrenca que é se você jogar sujidade lá pro ápice. Tá? Então veja bem. Limpeza e antissepsia da cavidade. Limpei. Fiz o acesso ali a cama pulpar. Tá? Depois que eu fiz a minha forma de conveniência. Correto? Tudo bem então até aí? Tá? Então repetindo. Ponto de eleição, pré-cavidade, direção de trepanação, romper o teto, forma de contorno, quer dizer, forma de contorno, aí eu rompo o teto, que uma coisa é a outra ao mesmo tempo, né? Depois forma de conveniência, se for necessário. Quase sempre é. Tá? Agora, como que eu vou fazer isso, professor? Sempre que eu vou fazer acesso, tem que ser com broca esférica. Lembrando que a broca esférica de diamantada, é para esmalte. Acabou o esmalte, caiu na dentina, tem que ser broca esférica de aço. Tá? O aço é melhor para cortar a dentina, porque ela é mais mole. Tá? A broca diamantada, ela vai lixar e não vai conseguir desgastar o dente. Correto? Bom, por enquanto nós não vamos ver isso aqui não, eu vou só passar rápido isso aqui. Vamos chegar aqui onde eu quero. Então veja bem. Eu vou usar então brocas esféricas para fazer o meu acesso ao dente. E nos dentes anteriores, eu vou usar a broca esférica para fazer o acesso ao dente. E também vou usar a broca esférica para fazer a remoção do teto. Como que remove o teto da câmara pulpar dos dentes anteriores? Fazendo o movimento de... lembra do cortador de queijo? Tração. Eu rompi o teto, caiu lá dentro, eu não vou mais empurrar, não. Agora eu entro com a broca lá dentro, ligo o motor e vou fazer o movimento de tração. Ela vai cortar por essa beiradinha aqui, de lado, para você olhar. Essa beiradinha aqui que vai cortar, de pouquinho em pouquinho. Para quê? Para não desgastar dentina desnecessária. Correto? Então vamos lá. Brocas esféricas. Brocas esféricas. Aqui estão as de carbide, tá? E as diamantadas. Essa broca aqui nós não vamos usar não, tá bom? Esquece essa aqui. Essas são as brocas de carbide, da dentina. E essa broca aqui, chamada de endosê. Nós vamos usar essa broca para os dentes posteriores. Nós vamos falar sobre isso depois, na hora que chegar lá. Tá? Então, brocas esféricas, de baixa rotação. As brocas anteriores, essa broca aqui, a 2082, ela tem uma especificidade, Repara que a pontinha dela aqui, não tem diamante, Diamante é só até aqui, Daqui para cima não tem diamante. Se não tem diamante, ela também não tem corte. Se eu observar, essa broca aqui, chamada de endosê, que nós vamos falar com ela depois, ela também, na pontinha dela aqui, deixa eu botar outra cor aqui, senão vocês vão enxergar. Repare que na pontinha dela aqui, nós vamos ver mais na frente uma foto mais próxima. Ela tem uma esfera de tungstênio. Para que serve essa esfera? Para não deixar as lâminas encostar no assoalho. Então, lembra que eu falei lá atrás? Quando eu rompi o teto, eu tenho que trocar a broca e botar uma broca dessa aqui, Para quê? Para que essa esfera aqui não deixe tocar no assoalho. Isso em dentes posteriores. Dente anterior, como que remove o teto? Fazendo movimento de tração. Dente posterior, como é que remove o teto? Usa a endosê para cortar do lado.
E ela tem a pontinha esférica que vai... Eu coloquei essa broca do lado aqui para mostrar que as duas são muito parecidas. Só que essa dourada é a de Edozê, que não corta a ponta. Essa aqui, Zecria, é uma broca cirúrgica, própria para cortar o dente no meio, quando você vai fazer cirurgia e o dente está anquilosado, tipo terceiro molar, cirurgia terceiro molar. Então não confunda broca Zecria com broca Endozê, tá? São brocas distintas. E nós vamos aprender também mais para frente que as brocas de Gates, essa aqui nós não usamos mais, as brocas de Gates-Glidden, que são numeradas de 1 até 6, tá? São brocas que também nós vamos usar para fazer outro procedimento. Da próxima aula nós vamos falar sobre isso. Bom, quando a gente vai entrar no dente, nós temos que conhecer a forma da coroa desse dente, nós temos que conhecer a forma da cavidade, a forma da raiz, quantos canais tem, se esse ápice está aberto, se o ápice está fechado, se tem forame amplo ou não, e o esquema de acesso para fazer o planejamento, se a direção é palatina, se a direção é vestibular, se for dente anterior, perpendicular, face palatina e depois ao longo o eixo do dente, tudo isso é a sequência que nós temos que conhecer. E para isso, é preciso, não quero que vocês decorem isso, tá bom? Eu vou ensinar um macetezinho para vocês. Nós temos que entender que cada dente tem um tamanho padrão. Padrão, em média, tá? É lógico, eu não posso pegar um caboclo lá da África, que tem um dente lá de 34, 35 milímetros do canino, comparar com o japonês lá que tem um dentinho. Dente, tá, gente? Então, olha lá, tô comparando o dente. Tô falando que nada errado, não. Então, o japonês tem um dentinho menorzinho, enquanto aquele cabocão lá da África tem aquele dente enorme, tá? É dente que eu tô falando. Então, vamos lá. Todos os dentes têm comprimentos médios e máximo e mínimo, tá? Isso aqui é a nossa tarefinha para a próxima aula. Presta atenção. O que eu quero que vocês façam? Igual vocês fizeram para essa aula, todo dia a gente vai fazer uma tarefinha. Eu quero que vocês escrevam para mim central superior, lateral superior, canino superior, tá? Para a próxima aula, depois dos premolares. Primeira para semana que vem, os 3 anteriores. Central, lateral e canino. O que eu quero que você faça? Você vai falar dele. Quando é que ele rompe na cavidade? Com quantos anos? Por exemplo, aqui, ó. O rompimento do incisivo central inferior de 6 a 7 anos, e ele tem a risogênese completa de 9 a 10. A risogênese completa é quando fecha o ápice. Geralmente são 3 anos após o rompimento. Então ele apareceu na cavidade com 6 anos, a risogênese vai acontecer com 9. Tá? São 3 anos após. Qual que é a característica do incisivo? É o maxila primeiro, tá, gente? Então, ó, maxila. Qual que é a característica do incisivo? Quantos canais tem? Um canal. Quantas raízes? Uma raiz. Quantos canais? Um canal. Ele nasce com que idade? 7 a 8 anos. Ele rompe, a risogênese completa acontece o quê? 9 a 10 anos. Isso aqui, a inclinação dele para palatino e para distal. Lembra que a gente falou aquele dia, aula passada, sobre inclinação? Essa inclinação que eu quero saber. Professor, mas tem que saber isso? Quantos graus? Não quero que vocês decorem quantos graus. Eu quero que vocês saibam apenas que ele está inclinado para palatino. Porque na prova eu posso perguntar. Canino superior direito, 13. Ele tem inclinação no sentido vestibulingual, vestíbulo palatino, quanto? Para que lado? Raiz dele está para palatino. E no sentido mesodistal, raiz está para distal. Por que eu tenho que saber isso? Na hora que eu for abrir o meu dente, fazer um canal dele, eu tenho que entrar com a broca o quê? Virado para palatino e virado para distal. Aqui, ó, se ele está aqui e eu entro reto, eu vou perfurar aqui. Tá? Se ele está inclinado para palatino e entro reto, ele vai perfurar aqui na vestibular. Ó, está palatino. Se ele está para distal e eu entro reto, vai perfurar na mesial. Eu preciso saber a inclinação. Então, vocês vão copiar para mim, fazer lá. Incisivo central superiores, o 11 e o 21.
apresenta a raiz inclinada para latino, apresenta a face vestibular quadrada, ou seja, a dimensão vestíbulo cervical é proporcional à mesodistal, tá? Parece uma pá, tá? No sentido proximal, se eu olhar ele de lado, ele é a parte côncava. A vestibular é convexa, a parte palatina é côncava, isso tudo você tem que saber, tá? Ele nasce com quantos anos, risogênio completo com quantos anos, isso é importante. Agora, o tamanho dos dentes, eu vou ensinar um macete para vocês. Aqui está falando, ó, incisivo central superior, o máximo 28, o mínimo 24 e o comprimento médio 18. Então, presta atenção aqui em mim. Presta atenção aqui em mim. Vou falar direto para a câmera aqui para vocês me olharem. Ó, presta atenção. Vamos fazer isso como regra geral. E isso vai valer para vocês até a vida toda que vocês for trabalhar no consultório. Entenda isso. Todos os dentes da arcada superior e inferior vão ter como comprimento médio, isso no Brasil, tá, gente? Não serve como base nem na África nem no Japão, não. Como base, como média, 21 milímetros. Ó, entenderam? Quanto que mede mesmo o dente, professor? 21 milímetros. Ok? Como toda regra tem exceção, aqui também não seria diferente. Então vamos lá. Quais são as exceções? Incisivo lateral superior, 23. Canino inferior, 25. Canino superior, 28. Vamos lá, de novo. Todos os dentes da arcada superior e inferior, 21. Ok, fechado. As exceções, lateral superior, os dois, 23. Canino inferior, 25. E canino superior, 28, que é o maior dente da arcada. Professor, para que serve isso? Principalmente vocês vão usar isso quando vocês forem fazer o cálculo da odontometria, que é o tamanho do dente, for descobrir o comprimento do trabalho. Que isso aí é média. E vocês vão precisar de saber o tamanho certinho do dente. Tá? E principalmente, por exemplo, você tirou a radiografia do incisivo central e mostrou, professor, essa radiografia tá boa? Aí você pega a reguinha, pega a radiografia lá da luz, pega a reguinha, coloca aqui e olha, e mede. Ih, professor, meu incisivo central deu 28 milímetros. O que está errado? Será que a radiografia está certa? Ou deu uma alongada na radiografia? Então, vier mostrar para mim incisivo central superior com 26, com 27, 28, não é que não existe, viu, gente? Presta atenção. Pode existir, mas não é o padrão. Então, pelo menos você vai fazer uma outra radiografia, tentar consertar essa angulagem para ver se acerta esse tamanho. Correto? Então, vamos lá. Se eu aparecer, por exemplo, um incisivo central inferior com 14 milímetros, você tem que, pelo menos, desconfiar de quê? Que a radiografia encurtou. Qual que é o comprimento médio do incisivo central inferior? 21. Tá? 21 milímetros. Então, se é 21 e deu 14, alguma coisa está errada. Então, esse é o comprimento médio que eu quero de vocês. Essa média. Então, repetindo. Todos os dentes 21, exceção lateral 23, canino inferior 25 e canino superior 28. Certo? Nós já falamos aqui que os dentes, apesar de serem dentes homólogos, canino direito e canino esquerdo, eles não são iguais. E outra coisa que é importante, eu tenho que lembrar que os dentes podem estar em épocas diferentes. Por exemplo, um jovem, né, de 7 anos de idade, se eu vou fazer canal, de 9 anos de idade, se eu vou fazer canal no incisivo inferior, ele já nasceu com 6, então provavelmente ele já está com o ápice fechado. Se eu vou fazer canal numa criança de 11 anos,
do incisivo central nasce com 7, 8, 9, 10. Com 10 anos já está com o ápice fechado. Então, o canal já é um canal maduro. Agora, se eu vou fazer canal no segundo molar superior de uma criança de 12 anos, o que eu tenho que pelo menos desconfiar? 12 anos, o primeiro molar superior nasce com 11 para 12 anos. Então, se eu vou fazer canal no dente desse com 12 anos, eu já tenho que imaginar que o ápice dele vai estar perto. Que a risogênese não está completa. Correto? Eu tenho que entender isso. Não é a criança jovem, é o dente jovem. Tá? Bom, vamos encerrar por aqui hoje. E vocês vão trazer para mim, então, essa anatomia interna dos dentes. Central, lateral e canino superior. Correto? Aliás, pode trazer também dos premolares. Todos superiores. Era a próxima aula, a gente pede os inferiores. Então, veja bem, para a próxima aula eu tenho que saber todas as características do central, comprimento médio, quando é que ele rompe, quando é que ele forma a risogênese completa, quantos canais tem, quantas raízes, a raiz é reta, a raiz é curva, para onde que inclina, para vestibular, para palatino, para distal, para mesial, tudo isso de cada dente. Tá certo? Isso é importante para a gente poder entender a continuação da nossa aula. Alguma pergunta? Professor, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Agora. Quarta-feira é É aula aula de de segunda. segunda-feira, né? Isso. Aí eu até perguntei para o Ed, só que ele não me respondeu ainda, a gente está com dúvida. Vai ser a aula do senhor 715 ou vai ser a aula de reposição do terceiro período? Depende. Vocês terão aula na segunda-feira à noite? Reposição de materiais dentários, professor Ricardo. Tá. E essa aula de reposição, ela é do semestre passado, não é semestre passado, né? É do terceiro período. É à noite essa aula. Sim, Sim. 7h15. É quarta-feira ou é segunda? Ela é Quarta-feira. na quarta-feira. Então, vocês vão ter aula com o Ricardo. Tá? Não tem importância não, nós vamos adiantar. Depois a gente acompanha, não vai atrapalhar para nós não. Então, No tem que sábado respeitar... também é, professor. É aula de segunda. No sábado também é aula de segunda. Sábado Aí agora? o senhor vai dar aula normal? Não, Uhum. sábado à noite não vou dar aula não. Tá bom. Tá? É só pra gente Amém. saber mesmo, tá, professor? Não, Deus me É porque livre. o Só professor se for no Márcio vai- boteco. Mas está fechado. Mas no sábado é horário de segunda. Se você quiser, a gente combina lá no Deville, como é que chama? Aí vai a turma toda, eles devem estar Na fechados. Ele abre só pra espetaria nós. 3, professor. Tá certo? Então, quarta-feira, então, nós não teremos aula. Tá, E aí, ok, só que é o professor. seguinte, nós vamos ter que marcar um dia de aula, porque senão vão ser 2 segunda-feira feriado, né? É. Uhum. Sim. Então, nós vamos tentar, na outra semana, marcar essa aula, uma aula. Quinta-noite, vocês podem? Sim. Quinta-feira que vem, à noite, vai ser que dia? A gente tem aula de odontologia legal. A gente tem aula de odonto legal, mas é até às 8h05. Tá. E vai dar que dia do mês? Quinta-feira que vem vai dar... Não, quinta-feira que vem não. Quinta-feira agora é dia 1º. Ih, não, quinta-feira começa meu plantão. Então tem que ser dia 8 mesmo. Quinta-feira que vem. Tá? Porque de 1 a 6 eu tô de plantão. Combinado, então? Combinado. Dia 8 ou dia 7. Aí vocês é que sabem. Se vocês preferem a quarta em vez de quinta, da semana que vem. Na quarta, não. Quarta, sexta e Porque aula. toda quarta é reposição, professor, de Ah, materiais tá, dentários. esquece, tá bom. Então vamos poder marcar então da quinta, então, dia 8. Ok? Ok. Vocês vão me lembrando aí no WhatsApp, tá? É mais fácil Tá de bom, lembrar. professor. Então, como vai ser feriado? Dia 5 e depois 5 e dia 12. 5 e 12 vai ser feriado, então nós vamos fazer na sala então dia 8 e mais pra frente a gente adianta também, a gente marca outra quinta-feira. Tá? Tá bom, professor. Alguém tem mais alguma dúvida em relação ao assunto que foi discutido hoje? Não, professor. Tudo bem? Então, vou desmarcar, vou salvar. Eu mandei as aulas para vocês ou não? Mandei, né? Vou cancelar aqui a gravação. E depois eu mando
essa aula também.